Bernardo, tá nos ouvindo? Agora acho que melhorou, hein? Melhorou. Então, comenta pra gente o que aconteceu com você, meu filho? O que aconteceu? O STF tá te censurando? Então, é exatamente isso que estava acontecendo. Eu estava dizendo que o mesmo arroba autoritário que o STF teve em censurar as pessoas inspira outros autoritarismos, como desse petista histórico que é o Beto Preto, secretário de Saúde aqui do Estado. E, inclusive, que está agora atrás da Jéssica aí, né? Eu estava ouvindo aqui o programa. Então, é o seguinte, o que o STF fez é uma medida em que eles estão censurando liminarmente qualquer pessoa que faça críticas à atuação deles. Mas, assim, eles são intocáveis, porque o Gilmar Mendes chama o Exército e o governo indireto de genocida. A Carmen Lúcia chama de desgoverno. O Celso de Mello chama o Bolsonaro de nazista. O Alexandre de Moraes censura todo mundo e não leva a nada. O Toffoli, que eu chamo de Mefistófoli, né, que é aquele demônio do conto de Goethe, né, abre este inquérito ilegal, que é conhecido como inquérito do fim do mundo, para perseguir pessoas que são críticas a eles. Isso, assim, é um negócio tão terrível, porque fere o marco civil da internet. Fere a Constituição Federal Brasileira no seu artigo 4º, no seu artigo 5º. Fere a Convenção Americana de Direitos Humanos. Fere a Declaração de Princípios da Liberdade de Expressão, pela Relatoria da Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos. Ou seja, ele está, desculpe a palavra aqui, estuprando a todas as leis brasileiras para evitar que eles sejam criticados, que façam críticas duras, ácidas, irônicas, brincadeiras e tudo mais na internet. E como o próprio Alexandre de Moraes disse no passado, se você tem vida pública, aguente a crítica. Se tem medo de crítica, não seja um homem público. Eu não sou um homem que tem o cargo público e estou sujeito à crítica e as aguento com muita alegria, porque o jogo é esse. Agora, o que ele fez naquela decisão, não só de invadir minha casa com a Polícia Federal, aliás, não tenho problema nenhum com a polícia, que fez um trabalho, foi super tranquilo aqui na minha casa, estavam só cumprindo ordem. O policial era até teu fã, né? Te acompanhava? Exatamente, um policial aqui que era meu seguidor, ficou constrangido, coitado. Pediu até autógrafo. Levaram todos os meus aparelhos eletrônicos que eu preciso para trabalhar, ou seja, tiraram o meu meio de trabalhar, como tirar a enxada do trabalhador ou tirar o carro da pessoa que faz um serviço de táxi, etc. Levaram tudo e agora censuraram as minhas redes sociais, que é o meio através do qual eu exerço a minha profissão de jornalista e de comentador político, né? E de cientista político. Então, assim, a situação é grave. Ô Bernardo, mas olha só, é o seguinte, esses ministros do Supremo Tribunal Federal perderam a vergonha na cara. Porque há um tempo atrás, eles, naquele julgamento recente, eles disseram que é possível a gente chamar Jesus de gay, falar que Jesus é homossexual, falar isso de Jesus, aquilo de Jesus. Então, de Jesus Cristo, eles permitiram que pode-se falar qualquer coisa. Agora, deles próprios não se pode falar nada, é isso mesmo? É exatamente, sabe por quê? Esse caso aí que eles disseram que não tem problema falar mal de Jesus Cristo foi quando aquela porcaria daquele Porta dos Fundos apresentou no Netflix um programa ridículo pintando, insinuando uma homossexualidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é um crime de você vilipendiar religião e objeto de culto. E o STF disse que não tem problema, porque aquilo é uma peça artística, né? Então, por meio da desculpa da arte, pode-se fazer qualquer coisa. Então é o seguinte, se você pode criticar e fazer zombaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, tenho certeza que muitos que estão ouvindo aqui são cristãos, são católicos ou protestantes, mas adoram o Nosso Senhor, o STF está acima de Deus. E veja só, como é que vai funcionar o juízo final? Felipe, você é advogado e sabe melhor do que eu. Olha, no juízo final como é que vai ser? Vai ser Deus Pai vai julgar, o Deus Filho vai ser o nosso advogado e o demônio vai ser o acusador. O STF não. Ele fez o papel de diabo, de acusar, faz o papel de Deus, aliás, faz o papel de Nosso Senhor Jesus Cristo, do diabo de acusar, Sim. Faz o papel de Deus Pai de julgar, ele é a vítima e ele também é o investigador. Ou seja, eles são maiores do que Deus. Por isso que não se pode criticar. É um absurdo isso que está acontecendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada a gente entrevistou aqui o queridíssimo Roberto Jefferson, que inclusive deu apelidos
aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse vídeo viralizou em vários grupos dos apelidos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, Bernardo, seguinte, como que está esse processo que eles estão movendo aí contra, não só contra você, contra mim também? Veja, eles censuraram as redes sociais e isso na fase de inquérito, ou seja, na fase de inquirição, de investigação. Você não pode tomar medidas tão drásticas, ainda que são ilegais, no ponto da investigação. Não abriu-se denúncia, não teve nenhuma condenação, não teve nada. Ou seja, eles estão, assim, preliminarmente já barrando todo mundo. Fizeram a prisão da ativista Sarah Winter, a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, que a mídia podre insiste em chamar de blogueiro. Fizeram a prisão deles temporária, sem nenhuma justificativa e sem ter nenhum crime. Então, isso é um absurdo. E isso que eles fizeram gerou uma comoção nacional. Eu vi nas redes sociais o pessoal compartilhando a sua foto com a hashtag, como que é a hashtag? Somos todos Bernardo Custer. Voz para Bernardo Voz Custer. que não pode ser calada, Bernardo Custer. Ah, famoso, hein, Ber? Mas só pro nosso... Voz para Bernardo Custer ficou em primeiro lugar dentro das redes sociais. Só pro nosso ouvinte entender, isso é gravíssimo. Porque isso não aconteceu nem na época do regime militar. Exato. O Supremo Tribunal Federal, que deveria proteger a liberdade de expressão, é o mesmo Supremo Tribunal Federal que hoje cerceia pessoas, que faz com que essas pessoas percam suas mídias sociais pelo simples fato de serem pessoas críticas à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então hoje isso está acontecendo com você, Bernardo, mas amanhã pode ser com qualquer pessoa que está ouvindo o nosso programa. A Polícia Federal... Atenção, nossos ouvintes, você que é crítico dos desmandos daqueles ditadores togados do STF, a qualquer hora pode ser que, por determinação do Alexandre de Moraes, a Polícia Federal chegue na sua casa. É isso, né, Bernardo? É o seguinte, você pode falar qualquer coisa, você só não pode falar mal dos ministros do STF. Aliás, se você for um cara assim, por exemplo, como aquele lá da Folha de São Paulo que diz que quer que o Bolsonaro morra e não sei o quê, isso não tem problema, não acontece nada com você. Nada. Agora, se você fala um ato do ministro do STF, eles podem bater na sua casa. Isso chama-se intimidação. Eles querem fazer com que a pessoa que é contra o STF ou é eleitor do Bolsonaro, um cristão, um católico, conservador, que ele fique quieto, fique com medo de opinar, fique com medo de criticar. Isso é intimidação. Isso não pode acontecer na República Brasileira. A liberdade de expressão, uma cláusula pétrea da nossa Constituição, um princípio democrático inegociável. Eu acho que as pessoas, por exemplo, que me criticam, têm que descer o porrete. Se me ofendeu, me difamou, me injuriou, me caluniou, nós vamos brigar na justiça. Mas eu não quero que calhe as pessoas, eu quero brigar, e quanto mais liberdade, melhor. Bernardo, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nós estamos chegando no final desse programa aqui na Rádio Igapó. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todo mundo aí da Rádio Igapó. Grande abraço aí. O programa está excelente. Fica com Deus. Bom final de semana.